Oi, meus amores, bem-vindos a mais um podcast e vídeo no canal. Hoje eu quero falar sobre o poema. Vou ler o poema José, do Carlos Drummond de Andrade. Mas a pauta de hoje, que vamos papear aqui, né, é sobre quando a gente sabe, quando a gente conhece, vamos dizer assim, o caminho pro fundo do poço, né, vamos dizer, nessa atmosfera de que quando a gente sabe, né, o que tá lá embaixo, cada um, diante de cada circunstância de diferentes, né, vidas que cada um tá vivendo, sabe, né, aquele momento difícil que você passa na vida, quando a gente sabe o caminho pro fundo do poço, a gente tem mais consciência de mudar a rota, vamos dizer assim, não. Ali eu conheço depressão, ali eu conheço o que esse filme eu já vi, vamos dizer assim. Então, quando a gente já sabe o caminho para um lugar ruim, te dá um pouco de paz, porque você já viveu aquilo e meio que você tá calejada. E aí, falar sobre cicatrizes também é falar sobre momentos que nos trazem superpoderes na vida, né? Que é. Eu já vivi isso, então agora eu fico mais forte, eu sei que eu não quero viver mais isso, vamos dizer assim. Então, quando a gente sabe o caminho para uma situação ruim que a gente vive, e aí eu tô dando a metáfora do fundo do poço, né? A gente tem mais autonomia, mais consciência de eu não quero pegar essa rota. O poema José, do Carlos Drummond de Andrade, ele ilustra um pouco dessa solidão, desse sentimento de estar perdido na vida. E aí, o fundo do poço, ele vem como uma metáfora muito boa, né? Quando a gente já se perdeu na vida, eu trouxe aqui no canal, né, o exemplo da Morgana, que ela falou que ela já quebrou tantas vezes na vida, vamos dizer assim, quebrou crenças do que ela deveria fazer, vamos dizer assim, de eu deveria ser engenheira e eu quis ser fotógrafa, eu queria fazer isso e a vida me entregou isso, que ela tá preparada pra qualquer coisa, né? Ela diz, né, se eu tiver que começar uma nova profissão aos 50, aos 60, ela já está calejada o suficiente. Então, na vida, às vezes estar perdido e continuar andando, mesmo sem saber o dia de amanhã, né? Porque a vida também tem essas questões, né? As oportunidades podem chegar, mas você tem que confiar que você está trabalhando no seu melhor, mas pensar que só pelo fato de você não estar vendo a oportunidade agora, você não deve fazer nada. Então, nesse sentido de que às vezes caminhar no perdido, o próximo passo pode ser se achar. E se achar, às vezes pode ser doloroso, né? Como eu falo, do fundo do poço. Às vezes o fundo do poço já tá ali, você já é de casa, né? Então, você sabe, você acaba criando uma visão de mundo, cada um aqui, né? Diante de cada situação que você já viveu, seus medos, suas angústias, perdas. Então, meio que a memória emocional, vamos dizer assim, e esses sentimentos de qual caminho tomar quando você tá lá no escuro, nesse fundo, nesse perdido, é o que eu quero trazer. Porque é nesses momentos que a gente se pergunta, e agora? E agora, José? Então, vamos lá. José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou,
O povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros. Você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou. O dia não veio. O bonde não veio. O riso não veio. Não veio a utopia e tudo acabou. Tudo fugiu, tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lábia de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vinense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morreu. Você não morre, mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua, para se encostar, sem cavalo preto, que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Você marcha, José, para onde? São muitas camadas, eu gosto muito do momento que ele fala, com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar não secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Quando a torre cai, a gente não pode colocar a culpa na tempestade. Porque a gente não tem como prever que vai cair. Então, quando a festa acabou, e agora, José? Quando a gente tá perdido, parece que tudo que tá escrito aqui é essa ânsia, né? E se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo? Mas eu não consigo, eu tenho isso, mas não consigo fazer isso. É igualzinho, quer abrir a porta, não existe porta, tá com a chave na mão. E no final, ele fala, você marcha, José. José, pra onde? Eu gosto de pensar que você marcha, José, nesse sentido de que você luta. E nem toda nossa luta a gente sabe pra onde a gente tá indo. José, pra onde? Só que quando a gente tá perdido e a gente pergunta, e agora? A gente tem que entender que as circunstâncias, tudo, não virá pronto. As coisas amanhã não vão ter circunstâncias perfeitas nesse sentido. E a gente tem que se perguntar, o que a gente está esperando? Porque se a gente entrar, né, e claro que o planejamento é a coisa mais importante do mundo, e quando eu falo da Morgana, ela conseguir se reestruturar, é porque ela teve um planejamento, sabe, financeiro, para que ela conseguisse
alterar rotas com segurança. Então, nesse sentido de que o que você está esperando? Porque as circunstâncias perfeitas não existirão. E aí, José, se torna pra gente esse: o que você está esperando? Você marcha, você continua. Porque na vida, é quando a gente não tá pronto, a gente tem que se lançar pro mundo. Você é duro, José. Mas você não morre. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, se você dormisse, e se? Mas o que você está esperando? Você marcha. Então, é nesse sentido de que, às vezes, o sentido ele é encontrado no caminho. É literalmente isso. De que você está esperando, sabe? As circunstâncias perfeitas, quando a gente está perdido. O caminho do fundo do poço, ele tá lá. Sabe? Nesse sentido de que a gente sabe que existem a dualidade entre sombra e luz. A gente sabe que tem um caminho que é para aqui e para o outro, mas a gente tem que entender, né? Acho que pegar um pouco de Sartre, que somos condenados a ser livres, que a nossa liberdade também é da gente se colocar nesse lugar de consciência e tomar nossas escolhas. E quando a gente se torna adulto, as nossas escolhas se tornam nossas e terão consequências. Escolher também não é escolher. E é muito fácil, né, colocar, vamos dizer assim, trazer um pouco essa ideia, né, o inferno são os outros. Só que, às vezes, não vai ter, deixa eu ver, cuspir já não pode, né, já não pode beber, já não pode fumar, então, anestesia, o protesto, às vezes a chave, né? A gente sabe o que tá errado, né? E tem a porta. E às vezes a gente não tá nesse lugar de eu sei o que aconteceu de errado. Eu sei que uma pessoa foi ruim pra mim. E a gente tem que seguir, né? É muito frustrante isso, que as pessoas fazem mal pra gente. E se você gritasse, se você fizesse? Só que o que tá no meu papel, sabe? De fazer pra minha vida, pra me salvar? Já que, mesmo que eu entenda a consciência até do outro, da situação, com a chave, às vezes a gente não consegue abrir essa porta, sabe? Da justiça. E entra muito nessa questão de que pessoas ruins se dão bem. Nesse sentido. Mas não é a questão aqui no canal, nesse vídeo, nesse podcast, mas de que a gente tem que ter um pouco dessa sagacidade de que a gente tem que continuar firme marchando. E não nessa questão de penitência, de uma coisa, tudo, a vida tem que ser dolorosa, tem que ser luta. Não. Mas que a gente saiba dar passo, mesmo quando a vida te coloca, quando as tempestades passam e você não esperava, e a torre cai. Mas que a continuação, mesmo sem entender o sentido do que vem depois, exige uma flexibilidade cognitiva nossa de que às vezes é assim. Às vezes a gente vai ter que dar passo primeiro para abrir o caminho. E aí cada um sabe as circunstâncias que está envolvido, as experiências de vida, mas que
pensando em no meio do caminho também tem uma pedra, sempre tem uma pedra, a gente tem que continuar firme em acreditar que esses tropeços na pedra também nos tornam mais fortes. E que se a gente continuar sendo uma pessoa boa e acreditando, fazendo as coisas certas, tendo bom senso, vamos dizer assim, coerência com que acreditamos ser um bom cidadão, uma boa pessoa, uma pessoa que quer levar as coisas adiante de uma forma, né, limpa, vamos dizer assim, né? Sabendo que existe a sombra do mundo, sabe? É meio que tentar, vamos dizer assim, peneirar o joio do trigo, sabe? Porque às vezes tá disfarçado na nossa vida. Então essa sagacidade de que não é só ser bonzinho, mas entender que às vezes na vida o que teremos é marcha, sabe? Marcha. É continuar andando, mesmo quando a gente tá perdido. E acreditando, confiando. O que eu posso dizer hoje no vídeo, quando você tá me ouvindo, é confiando. É dando um salto de fé, sabe? E estar disposto a acreditar que o sentido ele virá, sabe? Mesmo que a gente entenda o quanto a sombra, a escuridão, esse estar perdido, a incoerência de tantas coisas, desigualdade no mundo, a humanidade, as guerras, é a gente ter um pouco de confiança, um pouco de fé nessa perspectiva de futuro, sabe? E agora, José, sabe? É a gente também entender quanto da vida a gente pouco entende e a complexidade do mundo, das pessoas, como é difícil, o inferno são os outros, vamos dizer assim, né? E todos temos liberdades, mas eu espero que você tenha e busque e encontre esse sentido na escuridão, nesse se sentir perdido, sabe? Estar disposto a marchar. Eu interpreto assim um pouco desse poema, que ele é mais modernista, né? Tem elementos como o verso livre. E eu gosto dessa repetição, né? E agora, José? Porque muitos momentos da nossa vida a gente vai se perguntar, e agora? Sabe? E agora? A festa acabou, sabe? E às vezes a vida nos coloca em outros trilhos e reforça, né? Muitas coisas que a gente tem que olhar pra dentro e ver que tem a ausência de muitas coisas que a gente não tá no controle. Mas com a liberdade também vem a vontade de querer continuar, sabe? E não fugir, porque ainda existem coisas boas pra gente viver, né? Então, essas oposições durante esse poema do doce, né? Da febre, do palpável, do que não permaneceu, o que não restou. Mas ainda assim, e agora, José, sabe? A vida, ainda assim, a gente não sabendo em que circunstâncias cada um, e sabendo que todos estão vivendo em circunstâncias completamente diferentes, experiências diferentes, ainda assim é universal o e agora, José, sabe? Nesse sentido, então José, ele é obrigado a viver. E quanto de resistência e esse marco da vida, da gente entender quanto é corajoso viver, sabe? De não desistir da vida e não ter a desistência na vida como opção. O José é isso pra mim, sabe?
É não fugir da circunstância pra tentar se encontrar. E ainda assim você fala, eu vou marchar, sabe? Eu vou marchar. E pra onde, sabe? É buscar essa direção. É buscar. Acho que o canal é isso, sabe? Esse podcast é isso. É você apostar que vai contar consigo mesmo. E marchar. Então, vamos marchar. No sentido mais positivo da coisa.